Vamos iniciar aqui com a apresentação. Bom, nosso quarto webinar que a Tocato está oferecendo a toda a sua rede de parceiros. Nesse quarto webinar vamos falar sobre a prova de valor, mais explicitamente sobre a CIB. A CIB é um evento dentro do conceito de prova de valor. Então, aqui que a gente vai falar sobre os desafios em planejar, em definir, né, o que a gente deve fazer numa CIB, o que se preocupar na hora da execução dessa CIB e como convertê-la em negócio. Nossa apresentação vai ser baseada no papel do pré-venda. Primeiro, quero contextualizar vocês aonde o pré-venda está envolvido, né, e por que existe essa CIB. Então, vamos lá, vou retornar aí, ok, pessoal? Então, pessoal, como a gente falar sobre a área de contextualização, contextualizar o pré-venda, falar sobre a área de planejamento, de como planejar essa CIB, a fase que nós chamamos de pré-CIB, a execução, né, alguns pontos importantes no momento da CIB mesmo, né, os 3 dias que nós reservamos para esse evento, e algumas considerações finais, também muito importantes, ressaltar elas no final. Vamos lá. Contextualizando vocês, a prova de valor faz parte de uma metodologia de vendas, que é a ClickTech, que é a Tocato, e que os parceiros são capacitados para conduzir esse processo de venda. Se vocês se interessarem, vocês podem procurar aí pelo CCS, que é a metodologia de vendas aplicada para produtos de valor agregado. E essa metodologia, se feita de forma conduzida aí de forma correta, passando por todas essas etapas, a chance de fechamento positivo, fechamento com um ganho, será com muito maior chance. Bom, só para falar rapidamente, a primeira etapa dessa condução, desse processo de vendas, se chama identificação da oportunidade. Aí só para falar para vocês que nessa identificação da oportunidade há uma necessidade de uma liberação por parte da ClickTech, para que o parceiro, né, o comercial em si, possa efetivamente entrar em contato com o cliente, de fato saber se o cliente tem uma oportunidade. Então, é muito importante que essa etapa de identificação da oportunidade seja registrada, e esse registro, quem aprova é a ClickTech. Com a aprovação pela ClickTech, o comercial pode atender, fazer suas visitas para identificar essa oportunidade. Saber mais sobre ela, né, e fazer suas identificações, mostrar o produto, mostrar o valor, mostrar a solução que o ClickView pode oferecer. Na terceira etapa, uma etapa muito importante, que se chama esfera de influência. Essa esfera de influência é um processo muito político e muito importante, ela vai influenciar demais na prova de valor. Porque nessa esfera de influência nós identificamos as pessoas que estão, de um lado, querendo que a solução entre para melhorar a empresa, para, de fato, ter uma solução. E pode ser que alguma influência seja negativa, por parte de algum fornecedor, por parte de algum terceiro. Enfim, é um trabalho muito importante que o comercial deve fazer, porque, bem mapeado, durante a prova de valor, elas podem surgir de forma positiva ou negativa. Então, a prova de valor é uma etapa onde nós vamos entrar, onde nós vamos falar sobre ela hoje, e ela, bem sucedida, parte para as demais fases, que é a fase de negociação e depois de fechamento. E se ela for muito bem executada, se o processo todo for muito bem conduzido, a chance de fechamento é muito grande, sim. Fase de planejamento, pessoal, que a gente chama aqui de fase de pré-CIB. A fase pré-CIB é uma fase de planejamento, de preparação para reduzir muito esses riscos. Riscos que podem ser encontrados aí ao longo do caminho, ao longo do trajeto,
E se bem planejado, se bem conduzida essa fase, a gente tem uma grande chance de sucesso. Nós, normalmente, eu vou abrir para vocês aqui o modelo de CIB que o comercial deve entregar para que o cliente tenha ciência do que é feito, uma ciência do que será feito, né, durante o processo. É um modelo de conceito, né? Então, esses aqui são documentos que já estão disponíveis para vocês no portal de parceiro, explicando qual é o processo, como funciona. Isso aqui é importante para que a gente tenha uma ciência, né, do nosso que o cliente tenha uma ciência do nosso trabalho, e nós estaremos dentro do cliente fazendo o trabalho de CIB, e que é claro que no final a gente pede um comprometimento que pelo menos siga, se a CIB realizar de forma positiva, que siga para a área de negociação. Então, a partir dessa CIB, desse modelo de CIB, né, aprovado com OK, a gente desenvolve um briefing comercial. Esse briefing comercial é o que vai, de fato, iniciar nos trabalhos. É o primeiro contato detalhado, né, de qual é a dor do cliente, o que o ClickView tem que provar, qual é o desafio que o ClickView vai passar e o que o cliente espera que o ClickView atenda. Vamos ver também esse modelo, um briefing comercial. É bem simples também, é uma atividade que, com mais comercial do que técnico, o pré-venda pode sim ajudar o comercial a desenvolver. As perguntas muito bem simples, mas bem objetivas, de o que a gente deve provar e como devemos provar. Então, só com essas duas respostas, nós teremos boas condições de saber o que a gente vai fazer lá. Muito essencial, muito importante, dentro de um conhecimento. Quais informações é questão de contatos, tanto técnico como de negócio, e é importante sempre, nesse momento, identificar quem são as pessoas que irão participar da apresentação no final, né? Então, é importante que aqui envolva pessoas da área de usuários, os analistas e, principalmente, o nosso patrocinador, né? Quem vai assinar o cheque. É importante que essas pessoas estejam presentes, são as pessoas chaves que vão de alguma forma, garantir o sucesso dessa fila. Depois tem mais uns itens sobre logística, né, o local onde será desenvolvido, e algumas informações técnicas, não são detalhadas, isso vai ficar a cargo do modelo de escopo, mas é importante saber se qual é o sistema, quais são as bases, nós iremos carregar os dados, qual é o volume, né? Muitas vezes a CIB pode sim tratar de volumes de dados, é importante aqui também destacar, adiantar esse volume de informação. Bom, seguindo aqui na nossa fase de planejamento, então esse modelo de comercial desse briefing comercial preenchido, ele deve ser aprovado pela área de negócio da empresa, ou pelo parceiro, ou pelo vendedor, no caso, que está conduzindo a conta. E aqui começam umas questões logísticas que são importantes para quem vai executar a CIB, que é ver quem são as pessoas, né? Como é que está a agenda dessas pessoas que vão estar, como é que o cliente vai receber as pessoas que vão executar. Durante essa fase, é importante que o pré-venda desenvolva o briefing comercial e porque ele vai participar do escopo, né? Ele vai ajudar, sim, a desenvolver o escopo. O modelo de escopo é o nosso documento, o último documento de planejamento, porque esses dois documentos hoje, em 2013, né, tanto o briefing como o modelo, como o escopo, são documentos exigidos pela QuickTech. Então, são documentos que você, parceiro, você pré-venda, né, preenche e tem OK, né, tem assinatura, tem um aceite do cliente sobre esses documentos. Esses dois documentos são enviados para a QuickTech. Através desse envio desses documentos, com aceite, é que nós teremos nossa licença temporária. Licença temporária é o item aqui que vocês podem ver, que é a licença onde nós vamos utilizá-la aí por 15 ou 30 dias, que é o ambiente onde vai ficar
instalado, o ClickView instalado dentro do cliente. É importante, tá, eu ressaltar que o ambiente ClickView deve ser, sim, instalado dentro do cliente. Ele precisa ter esse ambiente instalado dentro dele, né? Tá disponível para que as pessoas possam avaliar o produto, que as pessoas possam usar o produto, para que a disseminação do produto ClickView, a solução da CIB, seja naturalmente acontecer, né? Tem que acontecer isso. Então, esse ambiente tem que estar lá instalado, por isso a licença temporária, por isso esses documentos também, para que essa etapa seja realizada. Muitas vezes a gente também consegue ter um apoio, aí uma confirmação da nossa infraestrutura, né? A gente exige uma certa infraestrutura para desenvolver, então é importante que tenha essa confirmação com acesso remoto, ou pelo menos uma confirmação formal do ambiente que nós exigimos de servidores esteja ok, tá? E por final, aí uma confirmação mais logística, tanto por parte do cliente, por parte do pré-venda que irá executar. Eu tenho um modelo de escopo aqui, mas eu vou também em seguida mostrar um escopo detalhado, feito com muito sucesso por um dos nossos vendedores, advogados. Ela está muito bem, né, assim, simples, também objetivo, direcionado para a dor específica do cliente. Falando só um pouco desse modelo de escopo, vou abrir para vocês. Nesse modelo que vocês têm, né, vocês têm acesso a esse modelo, há 2 indicadores aqui e 4 agrupamentos, né, um indicador de faturamento e um indicador de preço. Os 4 agrupamentos são iguais. Importante aqui frisar, eu saliento aqui, não se preocupe na quantidade de indicadores, né? Não tem um escopo muito grande. Às vezes com 2, 3 indicadores são suficientes, é o que nós recomendamos. E esses agrupamentos ou dimensões, né, também não se estenda tanto. Busquem sempre mostrar funcionalidades do ClickView, né? Ou variações, divisões com essas mesmas informações. Então, não crie tarefas, trabalhos a mais, porque você não quer agregar uma quantidade de serviços, você quer agregar o valor do produto, né? O valor da solução em si, né? Então, o que ela vai me trazer de diferente de outras tecnologias? Então, às vezes, com um indicador somente, você consegue mostrar todas as variações gráficas, riquezas em dashboards, análises comparativas, análises detalhadas, relatórios, mobilidade, enfim, toda a gama que vocês conhecem, inclusive, com apenas uma informação. Então, não precisam rechear um escopo muito extenso, sempre um escopo limitado. Essa é uma sugestão importante que a gente dá para todos. Então, não se prolongue nessa etapa assim, tá? Importante, tem algumas informações aqui padrão, que a gente sempre coloca, temos limites de protótipo, isso é um protótipo, é uma CIB, não vai ser um projeto, e nem ficará como um projeto também, tá? Importante mapear, então, aqui o banco de dados em si, né, e quais são os bancos de dados, ou se haverá planilha, importante mapear assim, essas planilhas, e, de alguma forma, detalhar elas nesses campos aqui. A gente sempre busca detalhar tabelas com medidas, no caso aqui no faturamento, e algumas tabelas de dimensões, agrupamento, né? No caso, no exemplo aqui, clientes e produtos. É claro que muitas vezes a gente não consegue ter um acesso completo dessa estrutura, mas é importante que os principais campos, as métricas, os agrupamentos, estejam sim mapeados, sabendo qual é o banco, qual é a tabela, enfim, ter uma informação prévia sobre isso, tá? Nessa etapa, a gente descreve exatamente o que a gente tem, o que vai ser analisado, quais são as visões esperadas, tem uma dispersão, tem um agrupamento, tem uma comparação, tem uma evolução. Então, aqui ficam exatamente quais são as informações que ele quer ver durante um período, por exemplo, uma evolução, né? Então, é importante também que destaque algumas visões. É claro que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo algo mais do que está aqui, mas esse aqui é a expectativa, né? É o ponto da expectativa, o que ele espera. Aquilo que for feito a mais é positivo, desde que se encaixe no período de 3 dias, né?
Importante ter os contatos envolvidos, as pessoas que desenvolveu, as pessoas que participaram do projeto, tanto pelo lado seu, da equipe, como pela equipe do cliente. Isso aqui também serve para histórico, tá, pessoal? A documentação não é apenas burocracia, mas sim para ter um histórico de quem fez, como é que foi feito, qual foi o desafio a ser realizado, né? Os requisitos mínimos, anualmente eles sofrem um pouco de atualização, mas hoje nós enumeramos eles aqui, né? Então é importante que esses requisitos sejam atendidos e nessa fase de planejamento, antes mesmo de iniciar, né? Antes mesmo de estar no local do cliente, é importante que eles sejam confirmados, seja formalmente ou seja com acesso remoto, sim, tá? Isso aqui, a etapa de pessoas, né, é imprescindível, né? Ter alguém de TI, alguém que tem acesso à infraestrutura, tem acesso ao banco de dados, é importante, tem que ter. E uma pessoa da área de negócio que vai entender do negócio, que vai, inclusive, ajudar na avaliação das visões e dos números. Então, é imprescindível que existam essas duas pessoas. Bom, pessoal, aqui é a fase de planejamento. Então, vocês entendem que a CIB não é apenas os 3 dias de execução, e sim alguns dias aí para se organizar, para se planejar, questões logísticas, questões de documentos, licenças temporárias, confirmação de infraestrutura. Então, quando a gente fala em CIB, a gente não pensa em 3 dias, e sim em uma semana, ou às vezes até em 2 semanas, conforme o cliente, conforme o desafio. Então, cuide muito bem disso, cuide dessa etapa de pré-CIB, ela é tão importante quanto a execução. Os 3 dias, eu falo para vocês com muita propriedade, porque já faz 6 anos que eu executo CIB. É claro que não com toda essa clareza, com todas as etapas, isso é um amadurecimento ao longo dos anos, mas ajuda muito ter uma definição de atividades a serem feitas antes, e com certeza nos protege muito durante a execução. Bom, aqui entramos então na fase de CIB. Na verdade, aqui é só uma sugestão que funcionou, né? Continua funcionando muito bem. São algumas atividades que a gente segmenta nos 3 dias. Então, como se fosse, é um cronograma mesmo de execução. E é importante que realmente ele aconteça nessa sequência e que ele aconteça nesse tempo como está declarado aqui, né? Então, é importante uma reunião inicial entre o comercial, entre o pré-venda e o cliente, para diminuir qualquer ruído, né, para alinhar bem as expectativas do que vai ser feito e do que vai ser entregue. Inclusive, nessa reunião também já é agendado um horário de apresentação no 3º dia. Então, é muito importante que isso ocorra logo cedo, né, é a primeira atividade do dia a ser realizada. Ainda pela manhã, nós sempre fazemos a instalação do ambiente. Caso isso não tenha oportunidade de ocorrer antes, mas a gente sempre utiliza esse tempo da manhã para fazer as instalações, colocar a licença temporária, fazer um check-up de toda a infraestrutura, de todo o ambiente. Nada melhor do que estar no local para se certificar disso, né? Então, a gente sempre deixa um pedacinho ainda amanhã, né, ou a manhã toda para realizar essa atividade. Ainda no primeiro dia, a gente faz essa conexão de dados, temos ok das extrações dos dados, tá? É muito importante que aconteça isso no primeiro dia, não vire primeiro dia sem ter essa atividade realizada, porque sem os dados nós não conseguimos provar nada, né? Então é importante que a extração dos dados seja realizada nesse primeiro dia e, se possível, aí, iniciar a modelagem, sim, né? Pensar agora que você não vai estar mais pensando no relacional, enfim, associativo. Então, se for possível extrair os dados e fazer a modelagem nesse primeiro dia, é muito importante, tá? Você ganha muito tempo, porque logo no segundo dia, é muito rápido, né? Logo no segundo dia, é o dia para você desenvolver as visões. Então, você vai desenvolver as visões analíticas, os relatórios, os dashboards, toda aquela expectativa que o cliente tem, e outras expectativas até que vão
ocorrendo durante o desenvolvimento, né? O cliente vai acompanhando, ele vai percebendo que o desenvolvimento é muito rápido, ele vai passando informações, dicas de algumas visões, né? Que ele não tinha a clareza disso no documento, então é importante ter um dia completo para esse desenvolvimento, né? Então, durante esse segundo dia você desenvolve, você faz aí uma validação de visões, dos fatores, enfim, e, se possível, fazer uma prévia, né? Fazer ter um feedback do pessoal, ver se realmente as visões que foram feitas tá com a cara da empresa, realmente está com a cara da necessidade, está com aquele desafio lá que foi mapeado, atendido. Então é importante ter um feedback, isso ajuda muito numa revisão. E no terceiro dia a gente utiliza, né, a manhã do terceiro dia para fazer algum ajuste, para refinar, dar aquela cuidada boa no design. Vou falar a seguir ali sobre alguns pontos de design na aplicação, às vezes esquecidas, né? Então, quanto importante desenvolver visões, o quanto importante os dados corretos, é a apresentação, né? É a finalização, é o acabamento. Isso é muito importante que seja considerado aí no CDE, no desenvolvimento da FII. Bom, por último, no final da tarde, no terceiro dia, normalmente à tarde, ocorre a apresentação dessa CIB. É importante que o comercial participe para fazer um alinhamento, né, contextualizar todos os participantes dessa reunião, falando qual é o desafio, apresentando a empresa, apresentando o que viu. É importante isso, né? Nós sempre colocamos em torno de uma hora e meia essa apresentação. Então é importante usar o tempo disponível dessa apresentação para fazer essa instituição, é muito importante, sim, tá? E, claro, né, apresentar funcionalidades do ClickView, né, não apenas a CBC ou as visões construídas, mas usar os conceitos de compartilhamento de sessão, se possível, demonstrar em tablets, né, hoje o ClickView compatível com o iPad e tablets de sistema Android. Então, utilize também esse recurso, né, às vezes é um desafio que não é colocado, mas ele faz muita diferença para o encerramento de apresentação. Então, utilize esse conceito, né? Fica a dica aí de mobilidade, apresentar, CIB também, dispositivos móveis, e usar o conceito de compartilhamento de sessão. Tá? São dois itens para fechamento de apresentação muito importantes, que realmente fazem aquele no final, né? E, por último, terminando o seu trabalho de CIB, existe um modelo de termo de aceite, modelo muito bem objetivo, onde se vai destacar o trabalho feito, né, de acordo com o escopo assinado, de acordo com o escopo definido, e tendo uma aceitação com o ok do cliente, tá? Isso serve também para registrar, ter um histórico, e também para que você, de alguma forma, passe para o cliente que o desafio que ele colocou foi atendido, né? Mas foi atendido o desafio, então agora abre-se as portas, né? Começa-se a nova etapa dentro daquele processo de negócio que nós vimos, a fase de negociação. Então, é um documento que encerra a execução da CIB, né? Encerra o envolvimento do pré-venda e é a carta do ok, né? A carta final. Só um ponto aqui na área de design. Esse modelo aqui é um modelo de design que nós utilizamos para CIBs. É um modelo, um arquivo QVW que também está disponível no portal. É um QVW que ele pode ser customizado, né? Usando o logo do cliente. Pode ser alterado essas cores que estão em verde nas abas, também pode ser alterado para as cores do cliente. Então, a gente dá um acabamento bem feito, né, dentro daquilo que é possível nos 3 dias, mas sempre com essa ideia, né, de filtros às esquerdas, ter um topo de seleção de anos, né, períodos, e ter uma área aí praticamente de 70% da tela para fazer essas análises. Então, utilizem tabelas, utilizem gráficos, utilizem dashboards,
Tem clientes que gostam de determinadas visões, determinados gráficos. Apresente para eles esses gráficos que eles já utilizam, mas apresente outras variações, utilize o conceito de mudança rápida para alguns gráficos, né? Tem informação que você pode apresentar de N maneiras, então use o conceito de mudança rápida. Ainda que é um conceito que já existe há bastante tempo no ClickView, mas ainda chama muita atenção do cliente, ajuda muito numa apresentação final, que sempre tem o cliente mais visual, que precisa de um gráfico, mas tem um cliente ainda que precisa muito do número, muito do detalhe, ele só vê isso, então você pode atender com um único objeto diversos clientes, né? Diversos perfis de usuário. Tá, pessoal, aqui é uma dica de design, não deixe de executar, utilize esse modelo, todos os documentos que nós vimos e esse modelo estão no portal do parceiro. Utilize esses recursos que a Tocato disponibiliza para você. Para encerrar, aqui uns pontos importantes. Eu acho que essa tela aqui é uma tela que não é uma tela final, mas sim uma tela que eu acho que faz toda a diferença de o que eu tenho que provar, né? Às vezes o cliente ele não sabe, inclusive ele quer comprar o ClickView, mas ele tem talvez tantos problemas, né, por querer reduzir, que não sabe por onde começar. E aqui eu acho que são alguns pontos chave, são itens chaves que o ClickView difere de outras tecnologias e que normalmente a gente, de certa forma, conduz, né, o cliente a aceitar alguns valores aqui para serem provados. Se ele não pedir também, né, claro que vocês, aqui fica a sugestão para que vocês provem esses valores que estão aqui listados, tá? Foque muito na questão da tecnologia associativa, é um grande diferencial para as outras tecnologias. Deixe muito bem gravado o conceito da tecnologia associativa, explicite, demonstre exemplos, tá? Não deixe eles com essa dúvida do que é, como é o diferencial do ClickView, continua sendo o grande diferencial do ClickView, então mostre para eles o que é a tecnologia associativa. Questão da mobilidade, como eu falei, fica sempre a dica para encerrar as apresentações da CIB em dispositivos móveis, principalmente em tablet, né? Mesmo ele não requisitando espaço, isso realmente é um grande diferencial, continua sendo um grande diferencial. Quanto à rapidez de desenvolvimento, ele vai acompanhar, né, as pessoas, o cliente tem que acompanhar, deve acompanhar o desenvolvimento, mas caso durante a apresentação você precisa fazer algum ajuste, sempre tem aquela pergunta de algum usuário que como é que eu faço para mudar alguma métrica, alguma dimensão, pare a apresentação, né, abre o ambiente de desenvolvimento e mostre para quem às vezes não participou da CIB, como é rápido você mudar alguma informação, né, mudar o conteúdo de algum objeto, de alguma visão. Então, faço isso também, que convence muito, né, essa facilidade, essa rapidez em alterar, em fazer a manutenção em visão. Caso CIBs em grandes volumes, você tem que provar que o ClickView é rápido na extração. Sempre marque, né? Então, registre o tempo que vocês levam para extrair esses dados e mostre para ele o tamanho que ficou a aplicação, tá? Baseado nessas informações que foram carregadas na CIB, tem a informação de qual é o volume de dados no banco de dados relacional do cliente, para vocês fazerem a comparação, para o cliente entender quanto o ClickView é capaz de compactar os dados, tá? Questão de integração, é importante também aqui você mostrar que o ClickView consolida dados de fontes distintas, então, tiver que usar o Excel, tiver que usar algum banco, né, mostre para ele que ele pode trabalhar com diversas fontes, ele pode analisar dados de diversas fontes, ser uma interface de análise de dados de bancos diferentes. Enfim, então, mostre para ele esse potencial. Normalmente, a gente faz CIBs em bancos de dados, mas também tem no Excel, né, tem uma complementação de algum dado externo. Então, se não tiver, crie alguma necessidade assim, para ele, né? Crie alguma configuração que ele entenda isso perfeitamente, que o ClickView
faz isso e faz isso de forma muito simples. E por último, né, é importante que tanto o comercial e pré-vendas estejam preparados para falar sobre licenciamento, para falar sobre diferenças das licenças, principalmente a diferença entre uma licença named e uma licença document, explicar para ele por que um QlikView Enterprise e não Small Business, né, quais são as limitações de cada servidor. É importante, acho que vocês estarem preparados. Se o comercial não estiver, o pré-vendas tem que atuar com essa visão. Tá? Então, ter cenários, entender o uso de QlikView, do QlikView Server Test, do QlikView Publisher, busquem informações, busquem documentos da Tocato, aqui, enfim, tem diversos documentos, boa parte é em inglês, mas já existem documentos em português também para ajudar vocês nesse estudo, nesse entendimento. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, tem toda uma área aqui na Tocato Matriz, se chama Inteligência Comercial, que está pronta para atendê-los. Então, utilize essa rede, utilize esse suporte, né? Não fique com dúvidas, não vão com dúvidas para o cliente, estejam preparados, né? E a CIB é um processo, é um evento muito rápido, ela talvez demore mais para você planejar, para você se organizar, e propriamente fazer ela, né, executar. Ela é 3 dias, ela passa muito rápido, é muito intenso, é desafiador. Hoje, praticamente, aqui na Tocato, eu trabalho praticamente somente nisso, então é um desafio, né? Toda semana aí, quase todas as semanas, felizmente, estamos viajando aí pelo Brasil, fazendo esses eventos em diferentes clientes, tamanhos, segmentos, e você ganha um know-how muito bacana em termos de negócio, em desafios, e quanto o QlikView é flexível, o QlikView pode oferecer diversas soluções, isso é muito bacana e isso é muito gratificante fazer, tá? Então, eu acho que é uma atividade boa, eu acho que uma atividade, assim, desafiadora, porque você tem que ter um perfil técnico e comercial, e eu acho que é o tempo, né, de você desenvolver isso e quanto o cliente fica satisfeito, né, feliz de ver algo acontecendo, acho que para mim é muito gratificante. Então, pessoas, é isso.